pessoas. Professora Aline Intorni, grande abraço, um prazer imenso tê-la aqui no programa. Em mais uma terça-feira, professora Aline, bom dia, com muita alegria. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Eleições passaram, né, Aline? Isso aí, agitado, né? Agitada, agitada. E como foi agitada? Bom, vamos lá para a gente ganhar tempo aqui no programa. Falando de ciência pra gente, hoje nós vamos falar sobre falta de energia, como resolver essa questão. E a gente fala de um assunto que foi importante no Brasil inteiro, divulgado, e de uma situação muito lamentável que aconteceu lá no Amapá. Bom, Aline, o problema do Amapá é um problema seríssimo. Até a eleição foi adiada. Agora eu pergunto para a professora Aline Intorni, nós estamos preparados para o verão que vai chegar, com muita chuva, e que a gente sabe que tem muita queda de energia elétrica, ô professora Aline? Pois é, né, Nelson? A gente acompanhou aí, está acompanhando o que está acontecendo lá no Sim, Amapá e fica preocupado, né? Porque acho que estamos todos suscetíveis a isso, né? Sim. Tem vários motivos, viu, Nelson? O que causa isso, hein, professora? Então, tem vários motivos. No caso lá do Amapá ainda está sendo investigado, né? Mas pode ser um acidente, né, que vai levar à queda da linha de transmissão, pode ser a questão do raio que foi falado, ou pode ser uma questão de sobrecarga que leva aí uma pane no sistema, ou até mesmo por medida de segurança nacional, às vezes é necessário, né? Por exemplo, em guerras, não é o nosso caso aqui, mas às vezes isso acontece. Então, lá no Amapá, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. O que o primeiro laudo, né, indicou é que, a princípio, não foi o raio que estava sendo falado, mas talvez um superaquecimento aí de alguma das peças que levou a esse incêndio na subestação, né, lá de Macapá, que é a capital do estado, e que levou tantos municípios aí, né, a maioria dos municípios do estado a essa situação. Então, o fogo danificou, né, o transformador, e agora já tinham outros dois, né, atingiu outros dois, só que eles também, um deles estava inoperante, né, em manutenção desde dezembro de 2019, então a gente vai vendo que um problema, ele vai trazendo outro, porque como que está em manutenção desde dezembro de 2019, né? E isso fez aí com que um número muito grande de habitantes, né, 730 mil pessoas foram afetadas com essa situação, e uma vez sem energia, também não tem água. Não tem água. Imagina o transtorno que é isso. Exatamente, imagina, né? Porque se você não tem energia, você não consegue ligar a bomba de água. Então, parou a água encanada, água mineral, gelo, serviço de internet, telefonia, caixa eletrônico, os alimentos estão estragando, posto de gasolina, eles estão funcionando à base de geradores, mas não está conseguindo atender. Exatamente, né? Então, assim, são muitas situações, o calor, o preço abusivo, a violência aumentou no meio de uma pandemia, né? Nossa. Então, assim, como você falou, até a eleição mesmo na capital foi adiada. Só que não foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, nessas proporções sim, né? Porque nunca ficou por tanto tempo tantas pessoas afetadas. Mas nessa proporção é a primeira vez, né? Exatamente. Essa história de apagão não é tão antigo assim, né? Não. A gente vira e mexe, ouve falar, tem lá bandeiras verde, amarelo, vermelho, e a gente sabe o que vem depois disso, né, Nelson? Um aumento no preço aí, viu? Agora, interessante, o país não está preparado para essas adversidades? O que precisa ser feito para que a gente não sofra essas consequências? Nós já tivemos no estado do Rio de Janeiro, nós já tivemos apagão. Aliás, não só no estado do Rio de Janeiro, mas na região centro-oeste, praticamente toda. Mas foi assim, um apagão que leva um dia, não é? Por aí. Rápido, mas não dessa proporção. O que falta? 2001, Qual o investimento que falta nessa área, nesse setor? Então, a gente viu isso acontecer em 2001, 2009, 2015. O governo fez investimento.
e assim, inclusive vai ajudar o Amapá nesse sentido, né? Que foram as usinas termoelétricas. Ah, sim. Elas, numa situação de emergência, elas são mobilizadas. A gente teve uma grande crise em 2001, e aí o governo fez um investimento nas usinas termoelétricas, né, em conseguir essa tecnologia. Só que o que acontece? Essas usinas, elas são movidas por carvão, gás, óleo combustível, né? Então ela resolve uma situação emergencial, porque ela é muito cara, Nelson. Ah, sim. Inclusive, nessa situação que está tendo lá no Amapá, ontem chegaram os geradores lá para atender a população com usina termoelétrica. Meu pai. Só que ela é a energia mais cara que se tem, né? Então, o governo já até passou a informação, né, que a conta de lá ela vai ser dividida pelo país todo, porque aumenta muito. Então, isso vai ser diluído, né, um fundo vai ser utilizado para dividir isso para todo o país, porque é muito custoso, até a situação de lá amenizar. Então, eles vão continuar passando por racionamento, né, esses rodízios que eles estão tendo lá de energia vai permanecer, né? Teve até uma nota que a Companhia de Eletricidade lá liberou, dizendo que isso se prolonga aí pelo menos até o final do mês, e os moradores estão desesperados, né? Agora tem o Brasil é um país que pode explorar várias fontes de energia e que talvez estão aí adormecidas, e isso pode ser um sinal de alerta. Acredita nisso, professora? E quais seriam essas fontes que a gente teria como opção para desenvolver esse setor? Perfeito, Nelson. Assim, é até uma questão que a gente já ia trazer aqui mesmo, então foi oportuno, né, por uma questão infeliz, né, esse apagão lá no Amapá, mas era uma questão que a gente ia trazer aqui como pauta, que é a parte da energia, né, a questão da energia, a matriz energética do país. Nós somos um país muito diverso, com muitos recursos naturais, a gente já falou isso aqui. Então, esse ano mesmo, o governo federal, ele criou um programa nacional de universalização do acesso e uso de energia elétrica na Amazônia Legal. A gente sabe que esses estados lá do norte, eles são mais sensíveis à questão da energia, né? É mais difícil a energia chegar até lá, então é preciso explorar mais alternativas, e a gente tem essas alternativas, viu? Certo. Não só a termoelétrica, porque ela é muito cara, é uma das mais poluidoras que tem, porque ela utiliza petróleo. Petróleo, a gente sabe que aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, é finito, é caro, né? Tem a questão do aquecimento global, mas a gente tem um exemplo aqui do nosso lado. Não sei se você conhece o Parque Eólico de Cargaú, que fica em São Francisco. Sim, conheço. Então, essa é a primeira usina eólica que a gente tem na região sudeste. Olha que legal, né? Muito bom. O Brasil, a gente tem que dizer que na questão da energia a gente está à frente do restante do mundo, aqui por conta das hidrelétricas. Opa! Né, porque já é uma fonte que não é poluidora, só que hidrelétrica, a gente sabe, a gente que é brasileiro sabe, né, alguma dessas crises que eu citei aí para trás para vocês, teve crise que foi por conta de sobrecarga, mas também teve crise que foi por conta de falta de chuva. Também. Então, a gente não pode depender só da hidrelétrica, por isso que é importante diversificar, por isso que a usina eólica é uma opção. Né, no norte do país já aumentou, no nordeste do país já aumentou muito, né, a energia eólica, já tem mais de 600 parques instalados lá, porque é onde a gente tem vento com maior velocidade, né, mas aqui na nossa região, pelo menos aqui em Campos, nessa região dos lagos, a gente tem muitos ventos, por isso que foi instalado, né, a primeira usina aqui em Gargaú. Mas, além disso, né, também tem a energia solar, que é uma outra fonte super importante, que aumentou muito. E já está sendo bem explorada, né? Exatamente. Assim, a gente precisa avançar ainda mais, né? Tem que tornar isso viável para o bolso de todo mundo. A gente sabe que um painel solar ele ainda é caro. Ainda é caro. O retorno traz retorno, mas isso leva anos, né, para você ter esse retorno. E aí... Oi? Novamente, sempre dá uma interrupção aqui quando a gente está falando com a Aline. Mas vamos voltar para a gente fechar também. Retornando com a professora Aline. Caiu mais uma vez, Aline.
Não é nada, tudo bem. Mas a gente, sempre quando a gente está próximo de encerrar o nosso papo, a ligação cai. Mas a gente retorna porque a gente não pode deixar de passar as informações tão importantes para os nossos ouvintes. Mas vamos concluir essa questão da energia eólica, Aline, por favor. Isso. É só, assim, além da energia eólica, né, que a gente falou aqui de São Francisco do Itabapoana, tem a questão dos biocombustíveis, né, do etanol dos carros, que a gente já conhece bem. Sim. Mas tem também o biodiesel que está chegando a partir dos óleos vegetais. A gente pode reaproveitar até óleo de cozinha para transformar em biodiesel, já tem pesquisas nesse sentido. Tem também biogás a partir de decomposição, fazendas têm usado isso, né, através de esterco. E a última, para a gente fechar, é a possibilidade de explorar a energia dos oceanos, né? O Brasil, a gente já comentou isso aqui, que muito da nossa população está no litoral. A gente tem um litoral que é imenso, né? Então a gente pode aproveitar a energia das ondas, né? Mas ainda precisa de mais tecnologia para que isso tenha um custo que seja acessível. No Ceará já tem um projeto piloto. Então, assim, como a gente pode ver, não falta opção, né, Nelson? É muito triste a gente ver o Amapá passando por isso. Muito triste. O tempo está esgotado para a gente continuar conversando, que hoje já tivemos a entrevista com o prefeito, então a gente estourou muito o nosso tempo aqui, mas sempre o assunto eu acho que é pertinente para todo mundo. Hoje está fora um pouquinho da nossa pauta, não tem nada a ver, mas é uma notícia de hoje que eu gostaria de comentar um trechinho só, que seja rápido, com a nossa professora Aline. O governo quer auxílio creche de R$ 52 por mês e prêmio de R$ 1.000 de bônus horas para alunos. Aí tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, professora Aline, que a gente fala sempre do incentivo à ciência e à tecnologia. Aí diz que vai ter uma bolsa mensal, eles estão preparando, de uma bolsa mensal de R$ 100 e mais um prêmio anual de R$ 1.000 para alunos que poderão ser destaques em ciência e tecnologia. Boa medida essa, se for aprovada, professora Aline? Olha que interessante, né? Isso é do município aí, desculpa, porque eu não Não, isso é para o Brasil. É uma proposta que está sendo elaborada pelo governo federal. Bom, a gente tem que entender melhor. Nesse novo né? Bolsa Família, sabe? Eles estão elaborando isso, que tenhamos no futuro uma bolsa mensal de R$ 100, mais um prêmio anual de R$ 1.000 para alunos destaques em ciência e tecnologia. Olha, eu acho muito bom que a gente estimule a ciência e tecnologia, né? Eu posso falar que eu conheço uma política dessa que foi feita aqui em Campos. Com auxílios, né, do município para estudantes de escola ingressarem na universidade para já desde a escola começarem a fazer pesquisa. Sim. E aí a gente está acompanhando para ver o resultado disso. É um projeto recente, né? Mas que estimula muito os estudantes a buscarem a universidade. Eu acho que se essa proposta aí de fato trouxer mais alunos para o ensino superior, servir de um estímulo, né? E couber dentro do orçamento do governo, é um primeiro passo, né? Tá certo. Muito bom. Professora Aline, grande abraço. Terça-feira nós vamos voltar no nosso horário normal, prometo, viu, professora? Imagino que é isso, obrigada. Tudo de bom, meu querido. Olha, um grande abraço, uma boa tarde e terça-feira estaremos de volta aqui com ciência pra gente. Um abraço.